Olá, você que nos segue pelo Notícias Agrícolas, eu estou aqui em Cascavel, no Paraná, acompanhando a 37ª edição do Show Rural Copavel. Estou aqui com o Cledir Magri, ele que é presidente da Cressol Brasil. Vamos falar um pouquinho de crédito, principalmente voltado para o público agro. Cledir, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui na casa da Cressol, em mais uma edição da Show Rural Copavel, esta feira que abre o calendário dos grandes eventos da agricultura no país. Para a Cressol, um ano especial, a celebração dos nossos 30 anos, para o cooperativismo ainda mais. Nós estamos pela segunda vez da história no Ano Internacional das Cooperativas e estamos aqui preparados com uma equipe toda a postos para poder atender os nossos cooperados e não cooperados também, mas principalmente com recursos, com linhas de crédito, para que o visitante da feira, o produtor que vem aqui possa fazer a prospecção do seu negócio, efetivar o seu negócio e ter a Cressol ao lado para poder garantir o crédito, que é fundamental. E eu tenho dito, principalmente as linhas de créditos oficiais, aqui eu falo muito do investimento em especial, que fazem parte do Plano Safra, porque ela já trabalha com taxas de juros estabelecidas, travadas, o que dá também uma segurança para o agricultor. Falando de Plano Safra, Cledir, vocês já alocaram já um pouco mais da metade, do valor que é a meta da Cressol, 9 milhões, falta ainda um pouco mais, né? Isso, a nossa meta é 15 bi, sendo que 10 bi é de custeio, 5 bi de investimento. Nós passamos a casa de 9 bilhões já aplicados. Temos ainda mais 5 meses, nós temos toda a safra de inverno, aí, principalmente aqui no sul, que nós fizemos e algumas outras culturas que nós financiamos. Então estamos muito animados que a gente de fato consiga entregar a meta que foi estabelecida pelo sistema como um todo, mas aproveito para dizer que nesse momento, restando ainda 5 meses do Plano Safra atual, nós já estamos trabalhando na elaboração e no levantamento de demandas para o próximo Plano Safra. Eu costumo dizer que nós, a Cressol, respiramos Plano Safra o ano todo, na execução, na elaboração das novas perspectivas. Então, e para nós essa feira vai ser um termômetro, até para entender como vai se comportar, principalmente em seguida vem a Expo Direto em Nometoc, que nós estaremos lá, tem a Agri Show, tem a Expo Inter, então, mas pelo que nós observamos, pelo primeiro dia, as primeiras horas, as expectativas são as melhores possíveis e eu tenho certeza que a Cressol fará um ano extraordinário em feiras e também na execução do Plano Safra. Você tocou num ponto determinante que é a preparação para o próximo Plano Safra, O que a gente tem agora estabelecido de verba liberada, de juros estabelecidos, isso já é fecha a conta e passa a régua. Agora, para o próximo Plano Safra, a gente está vendo agora uma taxa Selic, a taxa básica de juros, em 2 dígitos, com previsão de aumentar ainda mais. E como você disse na coletiva, vocês querem, como é que é o pagamento, maior número de recursos, os juros baixos e prolongamento de prazo de pagamento. Eu queria saber, tendo uma circunstância como essa, que a gente vê os juros elevados, a gente vê taxa de câmbio do jeito que está, o que vocês já estão antevendo desse Plano Safra e quais são os planos de ação da Cressol? Sim, 2 movimentos importantes. Eu sempre costumo dizer, quando nós vamos negociar um Plano Safra, nós queremos bastante dinheiro com juro baixo e longo prazo. Essa conta nunca fecha, mas é o sonho do nosso produtor e a gente não pode abandoná-lo. Então nós estamos em 2 movimentos. Um movimento é a expectativa da demanda interna de quanto nós vamos operar e ao mesmo tempo acompanhando esse movimento externo. Eu não tenho dúvida que dentro desse cenário cambial e desse cenário econômico de taxa de juro, nós vamos ter um grande desafio na discussão desse próximo Plano Safra. Os desafios serão enormes. O que nós não vamos deixar e abrir mão de dizer incansavelmente é a importância e a relevância da agricultura familiar. Nós não podemos abandonar esse segmento porque no mundo não existe agricultura familiar forte sem a participação de políticas públicas estruturantes. A exemplo do crédito, a exemplo do seguro agrícola. Então essas pautas nós vamos bater. A gente sabe que no final vai ter que fechar essa conta, mas nós não vamos nos furtar de apresentar essas soluções, essas alternativas, e é por isso que a gente acompanha as negociações de perto. Eu espero que a gente consiga, nesses meses, inclusive já começou o período da apresentação de demandas e sugestões para o próximo Plano Safra, e assim nós o faremos. Nós queremos simplificar a operação do crédito rural, nós entendemos que ela é uma operação complexa, que ela poderia ser mais simples, mais leve, inclusive para o nosso produtor. Tudo isso nós vamos levar, mas é claro que a gente acompanha com uma certa preocupação diante desse cenário todo que nós estamos envoltos. Em relação ao seguro rural, a gente vê
pegando como exemplo o Rio Grande do Sul e nem tomando como base somente a questão das enchentes, que por si só foi algo que devastou não só a produção rural do estado, mas devastou o estado como um todo. Mas olhando para a parte agrícola, a gente vem de uma sequência de perdas de safras, seja por estiagem, seja por chuva demais, que vem de pelo menos uns 4 anos, né, Cledi? E relatos que a gente recebe no Notícias Agrícolas de produtores rurais locais e até de lideranças ali de sindicatos rurais de alguns municípios são da dificuldade desses produtores de acessarem o crédito, de conseguirem acessar até uma cooperativa, acessarem um banco. Como que a Cressol se insere nessas lacunas para estar presente, principalmente junto ao pequeno, como você falou, o agricultor familiar, né, que é aquele que é massivamente que compõe a agricultura brasileira? Perfeito, acho que é muito importante a sua pergunta. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro no Rio Grande do Sul, tenho familiares que são agricultores familiares, então é uma realidade que a gente acompanha de perto. De fato, os últimos anos tem sido muito desafiador para esse segmento, ou estiagem extremas ou enchentes severas, como a gente teve no ano passado, mas nós entendemos que é um processo de reajuste e readequações da cadeia produtiva do estado como um todo. Nós entendemos que não há como pensar uma agricultura naquele estado e em outras regiões do país sem um seguro agrícola, principalmente o tema do Proagro. Então, temos trabalhado muito para fazer com que o produtor possa ter o acesso às informações, mas acima de tudo ter acesso aos recursos, que é fundamental num momento como esse. Acompanhamos todas as ações de renegociações de dívidas que aconteceram durante o ano passado, operamos as linhas de crédito emergenciais que foram publicadas, mas eu costumo dizer que lá é um cenário literalmente que a messe é grande, os operários são poucos. Ou seja, se nós considerarmos a complexidade e a gravidade da situação com o conjunto de medidas, elas ainda não são necessárias e suficientes. E aí sim, o papel do Estado é fundamental, quando digo o Estado, os entes federativos como um todo, e nós, entidades, cooperativas, organização sindical também fazendo a nossa parte, mas a Cressol está muito atenta, muito sensível à realidade, mas principalmente atuando, para que a gente consiga fazer um enfrentamento adequado para uma realidade com o grau de complexidade que lá existe. Tá certo, tá aí. Estivemos então com o Cledi Magri, que é presidente da Cressol Brasil, trazendo as informações, portanto, muito importantes sobre crédito rural, sobre seguro rural e como você, produtor rural, pode, portanto, acessar esse tipo de recurso que é tão importante na sua produção. Encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, a informação agro relevante e conectada.